O tilintar de porcelana contra a madeira escura do restaurante estrelado gelou todos os presentes. Homens de fatos de mais de 5.000 euros largaram os talheres de prata. O homem mais perigoso da cidade permaneceu imóvel, os olhos escuros fixos num empregado de mesa a tremer, que acabara de humilhar publicamente a única mulher que lhe importava, a sua mãe. Todos esperavam violência. Ninguém esperava que fosse a rapariga silenciosa, a carregar gelo da cozinha, a dar um passo em frente. As suas mãos moveram-se num ritmo perfeito e silencioso. Com alguns gestos, ela evitou um massacre. Harper sobreviveu por ser invisível. Num restaurante como Laura, ser visível era uma desvantagem. Ou Laura era um daqueles estabelecimentos onde uma única folha de manjericão ligeiramente pisada podia custar o emprego a um cozinheiro. Servia os ultra-ricos, os corruptos e as pessoas que eram confortavelmente as duas coisas. O ar cheirava sempre a um leve toque de trufas brancas, bourbon envelhecido e ansiedade de alta performance. Harper tinha 24 anos, estava cronicamente exausta e trabalhava como ajudante de empregado de mesa. Ela não recebia pedidos, não recomendava o vinho, servia água, recolhia pratos e existia como um pedaço de mobiliário em movimento. Era exatamente assim que ela gostava. As pessoas não olham para o mobiliário. Naquela noite, a ansiedade habitual na cozinha subiu para um pânico puro e sem filtros. Paul, o gerente de sala, estava a suar através do seu colarinho feito à medida. A sua prancheta tremia contra o peito. Mesa 7 está reservada. Mesa 8 está reservada. Limpem toda a enseada sul. Paul ladrou, a voz a falhar. Ele apontou um dedo trêmulo para os ajudantes de mesa. Se vir um copo de água com uma nódoa, atiro-vos pessoalmente para o rio Oeste. Perceberam-me? Harper apoiou um tabuleiro com talheres polidos no seu quadril. Encostou-se ao aço inoxidável frio da bancada de preparação, observando o caos. Quem é? Sussurrou Greg, o empregado de mesa principal da secção sul. Ele estava a ajustar a sua gravata no reflexo de uma panela de cobre. Greg tinha 30 anos, era arrogante e possuía aquele tipo de charme agressivo que funcionava com viúvas ricas, mas que irritava toda a gente. Moretti, Paul sibilou. O nome caiu como um peso de chumbo. O barulho das panelas pareceu abafar. Até o chefe Thomas, um homem que regularmente atirava pratos de cerâmica contra a parede quando um bife estava mal passado, parou a sua coordenação. Roman Moretti. Ele não mandava na cidade. Isso era um mito para os tabloides. Ele era dono do betão por baixo dela, dos portos que a alimentavam e dos sindicatos que a construíam. Era um homem de negócios no papel, um monstro na prática e um fantasma em público. Raramente jantava fora. Quando o fazia, não era pelo ambiente. Ele traz uma convidada, Paul continuou, limpando a testa com um guardanapo imaculado. Uma VIP, tratamento especial. Greg, ficas encarregado. Harper, tu apoias. Não fales a não ser que te falem. Não olhes para ele nos olhos. Apenas serve a água e desaparece. Harper assentiu. Desaparecer era a sua especialidade. 10 minutos depois, as pesadas portas de latão do restaurante abriram-se. A temperatura na sala pareceu baixar 5 graus. Roman Moretti entrou. Não era um homem barulhento. Não pavoneava. Movia-se com a graça pesada e deliberada de um predador que sabe que não tem inimigos naturais no seu ecossistema. Usava um fato carvão que absorvia a luz fraca, tão bem cortado que parecia uma armadura. O seu rosto era um estudo de ângulos duros, uma mandíbula forte, um nariz ligeiramente torto que sugeria violência passada e olhos tão escuros e planos como obsidiana. Não escaneou a sala. Não precisava de o fazer. Os 4 homens que o seguiam, construídos como muros de tijolo e lã à medida, faziam o escaneamento por ele. Mas Harper não estava a olhar para Roman. Os seus olhos contornaram o espetáculo aterrador do homem e pousaram na mulher que caminhava ao seu lado. Era a sua mãe. Beatrice Moretti parecia impossivelmente pequena ao lado do seu filho. Usava um casaco de cachemira, elegantemente discreto, o seu cabelo prateado preso num coque elegante. Mas não foram as suas roupas que chamaram a atenção de Harper. Foram os seus olhos.
Eles vasculhavam a opulenta sala de jantar com um cansaço distinto e silencioso. Ela parecia isolada, rodeada de riqueza, guardada por assassinos, mas totalmente sozinha na multidão. Harper conhecia aquele olhar. Era o olhar de alguém a ver um filme sem som, a tentar juntar a trama pelos movimentos da boca de estranhos. Roman guiou Beatriz para a recatada enseada sul. A sua mão massiva pairou protetoramente sobre o seu ombro. Uma exibição chocante de gentileza de um homem que, segundo rumores, quebrara a mandíbula de um rival com um pisca-pisca de latão 2 semanas antes. Ela puxou a cadeira dela. Ela sorriu-lhe, uma expressão calorosa e genuína que transformou o seu rosto. Levantou a mão e deu-lhe 2 batidinhas na bochecha. Harper, parada nas sombras junto à estação de serviço, sentiu um aperto súbito no peito. Reconheceu o gesto. Não era apenas uma batidinha maternal. Era um sinal, uma abreviação modificada e afetuosa para "Obrigado, bom menino". Ela é surda, percebeu Harper. A revelação assentou nos ossos de Harper, trazendo consigo uma onda pesada de nostalgia e de luto fantasma. Ela olhou para suas próprias mãos, as juntas inflamadas pelo sabão da loiça industrial. Um dia, aquelas mãos voavam pelo ar, pintando palavras e emoções para o seu irmão mais novo, Leo, antes da meningite o levar aos 7 anos. Desde então, as suas mãos apenas recolhiam pratos. "Está bem, Harper, vamos", Greg sussurrou, estalando os dedos ao lado da sua orelha. "Mantenha a água gelada a fluir. Deixa-me tratar da conversa." Harper agarrou a sua jarra de prata. Seguiu Greg para a toca do leão, mantendo os olhos fixos no intrincado padrão do tapete. A atmosfera à volta da mesa 7 era sufocante. Os guarda-costas de Roman tinham ocupado as mesas adjacentes, as suas largas costas viradas para a sala. Não estavam a comer, estavam a trabalhar. Roman sentou-se em frente à mãe, folheando o menu encadernado em pele, com um desinteresse profundo. Harper aproximou-se da mesa pelo lado cego. Movendo-se como uma sombra, serviu a água gelada no copo de Beatriz. Beatriz não a notou. Os seus olhos estavam focados no menu. Harper moveu-se para o copo de Roman. Quando a água atingiu o gelo, Roman levantou o olhar. O seu olhar atingiu Harper com a força física de uma pesada porta a fechar-se. De perto, os seus olhos não eram apenas escuros. Eram calculistas, dissecando-a numa fração de segundo. Avaliação de ameaça, 0. Ele desviou o olhar, descartando a sua existência inteiramente. Devia ter sido um alívio. Em vez disso, enviou um arrepio frio de desconforto pela sua espinha. Greg aproximou-se da mesa, exibindo o seu sorriso brilhante e praticado. "Boa noite, Sr. Moretti. Senhora, bem-vinda ao Laura. Sou o Greg, o vosso capitão esta noite. Posso começar com uma garrafa do nosso Barolo Reserva?" Roman não levantou o olhar do menu. "Apenas água por agora. Dê-nos 1 minuto." A sua voz era um barítono baixo e rouco que mal se ouvia acima do barulho ambiente do restaurante. Exigia obediência absoluta. "Claro, senhor", Greg disse suavemente, dando um meio passo para trás, mas sem sair. Beatriz levantou o olhar do menu. Olhou para Greg, depois para Roman. Levantou uma mão, os seus dedos formando uma forma solta, e trouxe-a para baixo em direção ao peito. Ela estava a fazer uma pergunta. Roman encontrou os olhos da mãe. A sua expressão dura suavizou infinitesimalmente. Ele abanou a cabeça, apontando para uma linha específica no menu. Beatriz franziu o sobrolho, apertando os olhos para a pequena e cursiva impressão francesa. Olhou de volta para Greg. "Desculpe", disse ela. A sua voz era plana, sem a cadência natural e a variação de tom de uma pessoa ouvinte. Era ligeiramente arrastada, pesada nas vogais. "O que é isto?" Ela apontou para o menu. O sorriso profissional de Greg falhou por um microsegundo. Olhou para Beatriz, depois lançou um rápido e incerto olhar para Roman, como se pedisse permissão para se envolver. A mandíbula de Roman apertou-se. "A senhora fez-lhe uma pergunta", disse Roman suavemente. Greg focou-se novamente em Beatriz. Inclino-se ligeiramente. "É o confitado de pato, senhora." Beatriz olhou fixamente para sua boca.
Greg virara ligeiramente a cabeça para olhar para o menu, obscurecendo os seus lábios. Ela não percebeu uma palavra. O quê? Perguntou Beatrice novamente, a testa franzida de frustração. E foi aí que Greg cometeu o seu primeiro erro. Pessoas que não interagem com surdos frequentemente recorrem a uma de duas reações quando percebem que existe uma barreira de comunicação. Ou entram em pânico e vão embora, ou tratam a pessoa como se fosse uma criança. Greg, infelizmente, escolheu o último. Ele inclinou-se mais perto, invadindo a fronteira invisível da mesa. Respirou fundo. É o pato, anunciou Greg. Falou com uma lentidão agoniante, exagerando cada sílaba enquanto aumentava drasticamente o seu volume. A sua voz espalhou-se pela enseada sul silenciosa. Pato, pássaro, quack, quack. Harper, parada a 3 pés de distância com a jarra de água, sentiu o sangue ficar completamente gelado. O silêncio caiu sobre a enseada sul. Não era o silêncio educado de um jantar de requinte. Era o silêncio abrupto e aterrador de uma equipa de desativação de bombas a perceber que o temporizador acabara de saltar 1 minuto. Nas mesas adjacentes, os 4 guarda-costas pararam de fingir que olhavam para os seus telemóveis. Cadeiras rangeram enquanto eles mudavam de peso, as suas posturas a endireitarem-se instantaneamente. Beatrice recuou. Um rubor profundo e humilhante subiu-lhe pelo pescoço, tingindo as suas bochechas pálidas de vermelho. Encolheu-se na sua cadeira, os olhos a descerem para o colo. Ela não era idiota. Sabia quando estava a ser troçada. Sabia como eram a piedade e a condescendência. Roman fechou o seu menu. O som da capa de couro a bater na mesa de mogno foi tão alto quanto um tiro. Greg parou a meio do gesto. Olhou para Roman. O sorriso arrogante ainda estava colado ao rosto do empregado, mas os seus olhos encheram-se subitamente da nua percepção da sua própria mortalidade. Roman virou lentamente a cabeça para olhar para Greg. A luz ambiente apanhou o ângulo agudo da sua maçã do rosto. A quietude perigosa que Harper sentira anteriormente desaparecera, substituída por uma aura de violência localizada, tão intensa que fazia o ar parecer espesso. O que acabaste de fazer? Perguntou Roman. A sua voz já não era um barítono baixo. Era um sussurro, uma lâmina de barbear a deslizar sobre seda. Senhor, eu estava apenas a tentar explicar. Greg gaguejou, recuando. Ladraste à minha mãe como se fosse um cão vadio, disse Roman, levantando-se lentamente da cadeira. Ele não se apressou. Desabotoou o paletó com uma mão. Falaste com ela como se ela fosse estúpida. Não, Sr. Moretti. Juro. Eu só pensei que ela não me conseguia ouvir. Ela não te consegue ouvir, interrompeu Roman. Ao contornar a mesa, os guarda-costas já estavam de pé, formando uma parede impenetrável entre a enseada e o resto da sala de jantar. Mais ninguém no restaurante conseguia ver o que estava a acontecer, mas conseguia senti-lo. Isso significa que ela não tem audição, não significa que não tenha inteligência. Sua peça desrespeitosa de... Greg tremia agora. O raspador de migalhas de prata caiu das suas mãos, a fazer barulho contra o chão. Por favor, peço desculpa. Desculpe, senhora. Lamento muito. Beatrice estava a olhar para Roman, os olhos arregalados de alarme. Estendeu a mão, agarrando-lhe a manga. Puxou com urgência, abanando a cabeça. Não precisava de ouvir as palavras para entender a escalada. Ela odiava isto. Odiava ser a causa de um escândalo, o gatilho para o lado monstruoso do seu filho. Roman soltou gentilmente a mão da mãe. Não desviou o olhar de Greg. Fizeste-a sentir-se pequena, sussurrou Roman, entrando no espaço pessoal de Greg. Estendeu a mão e agarrou a lapela do casaco de uniforme de Greg com a sua mão grande e calejada. Puxou o empregado para perto. Matei homens por olharem para ela da maneira errada. O que achas que vou fazer a ti por fazeres dela uma piada? Greg soltou um gemido patético e abafado. Estava paralisado, um coelho nas mandíbulas de um lobo. Paul, o gerente, estava congelado no arco, o rosto da cor de cinza molhada. Devia intervir. Devia desescalar. Não conseguia mexer os pés. Harper ficou perfeitamente imóvel. O seu coração batia contra as costelas como um pássaro enjaulado. Todo o instinto de sobrevivência lhe gritava para recuar, para se misturar nas sombras, para deixar o predador ter a sua presa.
Isto não era da sua conta. Greg era um asno. Roman Moretti era um assassino. Ela era apenas uma rapariga que recolhia pratos. Mas então olhou para Beatriz. A mulher mais velha estava a pressionar os dedos contra os lábios, a tremer. Lágrimas brilhavam nos seus olhos. Era exatamente o mesmo olhar de isolamento profundo e impotente que o irmão de Harper costumava ter quando os miúdos da vizinhança troçavam da sua voz. A humilhação de ser mal compreendida, agravada pelo horror de ver o mundo desmoronar-se por causa disso. Harper não tomou uma decisão consciente. A dor nos olhos de Beatriz ignorou o seu cérebro e foi diretamente para a memória muscular das suas mãos. Colocou a jarra de água de prata na estação lateral. O tilintar do metal na madeira foi agudo. Ela saiu das sombras. Caminhou diretamente para a zona de explosão, colocando-se entre o corpo maciço de Roman e o corpo trêmulo de Greg. Um dos guarda-costas avançou, a mão mergulhando no casaco. Ei! Roman levantou uma mão, parando o seu homem instantaneamente, mas os seus olhos escuros fixaram-se em Harper com intenção letal. Ele não soltou a lapela de Greg. Vai-te embora, empregada de mesa. Agora. Harper não olhou para Roman. Ignorou a montanha de homem a manter o seu colega refém. Ignorou as armas que sabia que estavam sacadas a poucos centímetros de distância. Virou as costas a Roman Moretti. Virou-se para Beatriz. Harper respirou fundo e calmamente. Deixou os ombros cair, relaxando a sua postura para parecer não ameaçadora. Estabeleceu contato visual com a mulher mais velha, mantendo-o firme, irradiando o máximo de calor que conseguia através da adrenalina que lhe inundava as veias. Então trouxe as mãos ao peito. Estendeu os dedos, levando a mão direita à testa numa saudação nítida, movendo-a para fora. Beatriz sobressaltou-se de surpresa. Os seus olhos lacrimejantes arregalaram-se, fixos nas mãos de Harper. Harper continuou. Os movimentos eram fluidos, enferrujados, mas profundamente gravados na sua memória muscular. Apontou para si mesma, depois juntou os dedos indicador e médio de ambas as mãos. O meu nome, ela soletrou rapidamente, mas claramente. A-A-R-P-E-R. O silêncio na enseada mudou fundamentalmente. A tensão violenta não se dissipou, mas congelou, suspensa por pura confusão. Atrás dela, Harper sentiu Roman soltar a lapela de Greg. O tecido farfalhou. Sentiu o peso pesado e sufocante do olhar de Roman passar do empregado para a parte de trás da sua cabeça. Ela não se virou. Ela sorriu para Beatriz. Um sorriso real e genuíno. Levantou novamente as mãos. Desculpa por ele, assinou Harper, apontando um polegar casualmente por cima do ombro para onde Greg estava. Formou o sinal para idiota, uma forma de C solta na testa, abanada ligeiramente, e deu a Beatriz uma careta cúmplice de desculpa. Um som agudo e chocante escapou da garganta de Beatriz. Foi uma risada, meio soluço, meio risada. Harper continuou, as mãos a moverem-se com a graça de uma dançarina. O pato é muito bom aqui, mas muito salgado. Esfregou os dedos no queixo, depois apertou a garganta. Se gostas de carne macia, o robalo é melhor, muito fresco. Beatriz olhou para Harper como se a jovem empregada tivesse acabado de ganhar asas. A humilhação e o medo desapareceram completamente do rosto da mulher mais velha, substituídos por um alívio radiante e cego. Alguém falava a sua língua. Neste mundo estéril e aterrador de alta sociedade e isolamento silencioso, alguém finalmente a entendia. As mãos de Beatrix voaram. Os seus sinais eram rápidos, acentuados e selvaticamente expressivos. Tu sinalizas? Tu não sinalizas? Como é que ficaste surda? Harper abanou a cabeça. Apontou para a orelha, depois abanou a cabeça novamente. Ouvir? Ela fez uma pausa. Um breve lampejo de dor antiga cruzou as suas feições. O meu irmão mais novo era surdo. Aprendi por ele. A expressão de Beatrix suavizou-se numa profunda empatia. Estendeu a mão sobre a mesa e, ignorando todas as regras de etiqueta de alta cozinha, agarrou a mão de Harper. A sua pele era macia, o seu aperto surpreendentemente forte. Apertou uma vez, depois Beatriz soltou-a e começou a sinalizar rapidamente. Quero roubá-lo,
E diz ao meu filho sombrio para se sentar antes que ele estrague completamente o meu apetite. Harper não pôde evitar. Soltou uma pequena risada ofegante. Lentamente, cuidadosamente, Harper virou-se. Roman estava exatamente onde ela o deixara, mas já não olhava para Greg. Greg tinha recuado contra a parede, hiperventilando. Roman não olhava para os guarda-costas, que trocavam olhares confusos. Roman olhava para Harper. Os seus olhos, anteriormente planos e mortos, estavam vivos com uma intensidade aterradora. Ele estava a olhar para as suas mãos, depois para o seu rosto, a traçar as suas feições, como se estivesse a tentar memorizar o projeto do seu crânio. A postura predatória desaparecera, substituída por uma quietude rígida e hiperfocada. Parecia um homem que andava num quarto escuro e que acabara de ser atingido por um holofote ofuscante. "O que é que ela disse?" perguntou Roman. A lâmina de barbear desaparecera da sua voz. Era espessa, baixa e perfeitamente estável. Harper engoliu em seco. A adrenalina começava a recuar, deixando para trás a terrível realidade do que acabara de fazer. Ela tinha entrado no meio do acesso de raiva de um chefe da máfia. Harper pigarreou. A sua voz soou rouca, não usada. Ela disse que queria o roubá-lo, e Harper hesitou, olhando para o homem imponente. E ela disse, "Devias sentar-te antes que estragues o apetite dela." Um dos guarda-costas soltou um bufo sufocado, rapidamente disfarçado de tosse. Roman não pestanejou. Ele olhou fixamente para Harper durante 3 longos segundos. Ela sentiu-se exposta, presa ao chão pela pura gravidade da sua atenção. Forçou-se a não recuar. Manteve o queixo nivelado. Lentamente, uma microalteração ocorreu no rosto de Roman. A linha dura da sua boca contraiu-se. Não foi um sorriso. Estava longe de ser um sorriso. Mas a intenção assassina desaparecera completamente. Ele deu um passo para trás. Pegou na sua cadeira e puxou-a. Sentou-se. "Roubá-lo", disse Roman, sem desviar os olhos do rosto de Harper. "Para nós os dois." "Sim, senhor", sussurrou Harper. Virou-se de volta para a mesa, recolheu os menus descartados e deu a Beatrice um último sorriso pequeno. Beatrice sorriu de volta, sinalizando um rápido agradecimento. Harper baixou a cabeça ligeiramente e recuou. Caminhou para trás alguns passos antes de se virar, escorregando pela parede de guarda-costas e praticamente arrastando Greg pela coleira para o corredor da cozinha. Quando as portas de vai-vem se fecharam atrás dela, a realidade dos últimos 3 minutos desabou. Os seus joelhos cederam. Bateu com as costas contra a parede de azulejos do corredor de preparação, deslizando para baixo até chegar ao chão. Enterrou o rosto nas mãos, todo o seu corpo a tremer violentamente. Saint-Ami, Greg Arfu, deslizando pela parede oposta, a chorar abertamente. Saint-Ami, ele ia matar-me, ele ia partir o meu pescoço. Harper não respondeu. Olhou para suas mãos trêmulas. De volta à sala de jantar, a atmosfera pesada dissolvera-se. Os guarda-costas sentaram-se. Fotilentar dos copos recomeçou na sala principal. Roman sentou-se à mesa 7. Não olhava para o telemóvel. Não olhava para a mãe, que estava a passar manteiga alegremente num pedaço de pão, totalmente indiferente ao quase homicídio que acabara de contornar. Roman olhava para as portas de vai-vem da cozinha. Pegou no telemóvel, digitando uma única mensagem breve para Jude, o seu chefe de segurança, sentado numa mesa ao lado. Descobre tudo sobre a rapariga que acabou de anotar o nosso pedido. Tudo. Às 2 da manhã, o glamour do Laura desceu pelos esgotos de aço inoxidável do poço de lavagem. Harper atravessou as portas do beco, o cheiro pesado de couve podre e cerveja estragada atingindo-a como uma parede física. Apertou o seu fino casaco de lã contra o vento cortante de novembro. Os seus pés latejavam em ritmo com o seu pulso. Greg fora mandado para casa imediatamente após o incidente Moretti. Paul passara o resto da noite a comer antiácidos por stress no escritório. Ninguém falara com Harper sobre o que ela fizera. Na cozinha, o silêncio era a mais alta forma de autopreservação. Caminhou 3 quarteirões até ao metro, o seu hálito formando nuvens no brilho âmbar das luzes da rua. O vagão do metro estava quase vazio, cheirando a ozono e a urina velha.
Harper sentou-se no banco de plástico duro, apoiando a cabeça contra o vidro vibratório da janela. Fechou os olhos. Não pensou no olhar aterrorizador da obsidiana de Roman Moretti. Não podia dar-se ao luxo. Em vez disso, calculou. O aluguer vence em 4 dias. O pagamento mínimo da dívida médica vence em 6. Fizera 80 euros em gorjetas esta noite. Não era suficiente. Nunca era suficiente. Do outro lado da cidade, muito acima das sirenes e da sujidade, Roman Moretti estava sentado numa poltrona de couro. O seu escritório na cobertura estava silencioso, isolado acusticamente com vidro acústico que reduzia o rugido caótico de Manhattan a um conceito teórico abafado. A única luz vinha de um candeeiro de latão na secretária e do brilho ambiente do horizonte da cidade. Jude largou uma pasta fina de papelão na secretária de Mogno. Aterrou com um suave baque. Isso foi rápido, disse Roman, a voz plana. Ele não pegou na pasta imediatamente. Deu uma longa tragada num charuto, deixando a fumaça azul subir em espiral em direção ao teto. Ela não é exatamente um fantasma, chefe, respondeu Jude, mudando de peso. O Jude foi construído como um frigorífico comercial e possuía o pragmatismo cínico e de olhos mortos necessário para manter um homem como Roman vivo. Demorou 20 minutos para o meu rapaz puxar a vida dela toda. Não há muito a puxar. Roman inclinou-se. Abriu a pasta. Uma foto da DMV olhava de volta para ele. Era uma foto horrível. A iluminação fluorescente desbotava sua pele pálida e o seu cabelo escuro estava preso num nó áspero e bagunçado. Mas os olhos eram os mesmos, desafiadores, exaustos, inteiramente impassíveis. Harper Hayes, Roman leu em voz alta. 24 anos, forneceu Jude, recitando de memória. Nasceu no Queens, sem pai na certidão de nascimento. A mãe internou-se em reabilitação quando a miúda tinha 12 anos e esqueceu-se de voltar para a família. Harper praticamente criou o irmão mais novo, Leo. Roman virou a página. Um resumo médico. Passado. Sim. O irmão apanhou meningite bacteriana há 7 anos. Foi do frying pan para o fire. Perdeu a audição. Depois os rins dele falharam. Ele aguentou até aos 10 anos. Depois o coração dele falhou. Jude apontou um dedo grosso para um número destacado na parte inferior da página. Olha a dívida. Os olhos de Roman acompanharam o papel. 140 milhões. Ele gastou isso num relógio que usou 2 vezes por ano. Para esta rapariga, era uma sentença de prisão perpétua. Por que é que ela interveio hoje? Perguntou Roman calmamente. Viste o arquivo. O irmão era surdo. Ela sabe a língua. Provavelmente viu a tua mãe a ser encurralada e teve uma ação reflexa. Cruzou os braços Jude. Ela não é ninguém, Roman. Uma civil que teve sorte. Devíamos deixar isto em paz. Roman fechou a pasta. O cartão raspou suavemente contra a madeira polida. Pensou na forma como o empregado, Greg, tremia. Homens adultos, assassinos endurecidos, suavam quando Roman olhava para eles. Mas Harper Hayes não tremia. Ela virara as costas a uma arma carregada para sorrir a uma mulher mais velha assustada. Ela fez a minha mãe rir, disse Roman. Jude suspirou. Ele conhecia aquele tom. Era o tom que Roman usava quando uma decisão estava gravada no betão da sua mente. E daí? Queres mandar-lhe um cesto de fruta? Pagar a dívida? Não, disse Roman, levantando-se e caminhando até a janela do chão ao teto. Olhou para a grelha de luzes da cidade. Caridade implica piedade. Uma mulher que trabalha 80 horas por semana para pagar por um fantasma não quer piedade. Ela atirá-la-ia de volta para minha cara. Então o quê? Roman tocou no vidro frio. Descobre a que horas começa o turno dela na lanchonete amanhã. A Pete's Galley cheirava permanentemente a gordura de bacon queimada, lixívia industrial e café queimado. Era uma lanchonete estreita e apertada, aninhada sob os trilhos elevados do metro no Brooklyn. A cada 7 minutos, todo o edifício abalava violentamente, fazendo chover pó invisível nas bancadas de vinil rachado. Harper adorava aquilo. Ao contrário do Laura, a Pete's Galley não exigia nenhuma arte performativa. Os clientes eram mecânicos, enfermeiros do turno da noite e estudantes universitários de ressaca. Não se importavam se ela sorria.
Apenas se importavam que o café estivesse quente e os ovos mexidos estivessem mal passados. Eram 10 da manhã de uma terça-feira miserável e cheia de sono. Harper estava a limpar a bancada 4 com um pano cinzento. As suas juntas estavam rachadas pelo frio. A campainha acima da porta de vidro tocou. Harper não levantou o olhar. "Senta-te em qualquer lugar", gritou por cima do assobio da chapa. "Estou contigo num segundo." A lanchonete não ficou em silêncio imediatamente. Aconteceu numa onda lenta e sufocante. Primeiro, os 2 mecânicos ao balcão pararam de falar. Depois, o velho que lia o jornal na bancada 1 baixou lentamente o seu jornal. O dono e cozinheiro, parou com uma espátula suspensa sobre uma pilha de batatas rosti. Harper sentiu a mudança na pressão do ar antes de se virar. Roman Moretti estava à porta. Estava completamente fora de lugar. Usava um sobretudo de lã azul marinho sobre um fato carvão feito à medida. A gordura ambiente no ar parecia repelir fisicamente dele. 2 homens maciços em casacos escuros estavam do lado de fora na calçada encharcada pela chuva, as costas viradas para o vidro da lanchonete, as mãos juntas à frente deles. Roman escaneou a sala. Os seus olhos escuros e planos descartaram cada cliente aterrorizado numa fração de segundo antes de se fixarem em Harper. Caminhou em direção a ela. Os seus passos eram pesados, deliberados, ecoando ruidosamente contra o chão barato de linóleo. Harper congelou, o pano molhado apertado na mão. Uma pontada fria de pura adrenalina disparou para o seu estômago. Ele encontrou-me. O pensamento era alto e frenético, mas ela forçou o rosto a permanecer completamente em branco. Engoliu o gosto a cobre do medo a acumular-se na sua boca. Roman parou na bancada 4, olhou para o assento de vinil vermelho rachado, depois de volta para Harper. "Esta secção está aberta?" perguntou. O seu barítono baixo vibrou sobre o zumbido ambiente dos frigoríficos. "Está aberta", disse Harper. A sua voz estava firme, o que a surpreendeu. Roman sentou-se na bancada. Desabotoou o seu sobretudo, mas não o tirou. Colocou um envelope branco, grosso e sem marcações na mesa. Aterrou com um baque suave e pesado. Harper olhou fixamente para o envelope. Sabia exatamente o que era. Caminhou até à mesa. Não olhou para o dinheiro. Olhou Roman nos olhos. "Café?" perguntou. A mandíbula de Roman apertou-se ligeiramente. "Preto." Harper virou-se, caminhou até ao balcão, agarrou uma caneca de cerâmica grossa e encheu-a com lama do garrafão de vidro. Ela podia sentir S a olhar para ela, os olhos arregalados, a gritar silenciosamente para ela não provocar o chefe do cartel sentado na sua lanchonete. Caminhou de volta e colocou a caneca com força suficiente para que algumas gotas de café preto derramassem sobre a mesa de formica. Limpo-a com o pano, evitando deliberadamente o envelope branco. "A minha mãe queria agradecer-te", disse Roman. "De nada", disse Harper. Guardou o pano no avental. "Mais alguma coisa?" "O bife é decente hoje." Roman ignorou o sarcasmo. Bateu com o dedo indicador contra o envelope. "Pelo vosso transtorno e discrição." Harper finalmente olhou para o envelope. Era grosso. Tinha de haver pelo menos 10.000 euros lá dentro. Suficiente para cobrir o seu aluguer durante 1 ano. Suficiente para dar uma grande dentada na montanha de dívidas que a sufocava. As suas mãos ardiam com a vontade de a pegar. Em vez disso, abanou a cabeça. Não. A mão de Roman parou de se mover. Os seus olhos estreitaram-se a analisá-la. "É um presente, senhorita Reis." O facto de ele saber o seu apelido enviou um arrepio pela sua espinha, mas ela recusou-se a deixar que se mostrasse. "Não aceito gorjetas por servir água", disse Harper, "e não aceito dinheiro para me calar." Vi uma senhora idosa a ser repreendida por um idiota. Intervim. Faria o mesmo se fosse o S a repreender o carteiro. "Põe isso de lado. Não gosto de dever dívidas", disse Roman suavemente. A temperatura na bancada pareceu baixar. Era uma ameaça subtil. "Então considera-nos quites", retorquiu Harper, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. "Tu não disparaste contra o meu colega, e eu não estraguei o jantar da tua mãe. Transação completa." Roman olhou para ela. O silêncio esticou-se, esticando-se como um fio.
Ele procurava no seu rosto a mentira, o ângulo oculto, o orgulho falso. Não encontrou nada além de exaustão pura e teimosa. Lentamente, o canto da boca de Roman contraiu-se. Foi o movimento mais próximo de um sorriso que ela viu dele. Pegou no envelope e colocou-o no bolso interior do seu casaco de fato. Tudo bem, disse Roman. Deu um gole do café horrível. Sem caridade. Trabalhas para viver, então vamos falar de negócios. Harper franziu o sobrolho, limpando as mãos no avental. Que negócios? A minha mãe, disse Roman, recostando-se no vinil. Ela está a organizar um baile de caridade este sábado para o bloco pediátrico do Mount Sea. 400 pessoas, políticos, doadores, sanguessugas. Ela odeia estes eventos. Todos sorriem para ela, mas ninguém lhe fala. Harper sentiu uma dor surda familiar no peito. Lembrou-se de Leo sentado às reuniões de família antes de a mãe ir embora, a ver os primos rirem de piadas que ele não conseguia ouvir, o seu rostinho apertado pelo esforço de fingir que não estava completamente sozinho numa sala cheia. Ela quer te, afirmou Roman, quebrando o seu devaneio. Harper piscou. Eu? Sou empregada de mesa. Não sinalizo fluentemente há 7 anos. O meu vocabulário está enferrujado. Tens dinheiro para contratar os melhores intérpretes da costa leste. Ela não quer os melhores, disse Roman secamente. Ela quer a rapariga que chamou idiota a um sommelier e lhe disse que o pato era salgado. Ela sentiu-se humana contigo. Não consigo comprar isso numa agência. Eu trabalho aos sábados à noite, disse Harper defensivamente, dando um passo para trás. A gravidade do mundo deste homem puxava por ela, e ela precisava de se ancorar. Se faltara um sábado no Laura, o Paul despede-te. O Paul dar-te-á uma licença remunerada se eu lhe olhar, disse Roman. Não era uma fanfarronice, era um facto arquitetônico da cidade. Não quero os teus favores, estalou Harper, a voz a subir ligeiramente. Um mecânico ao balcão deixou cair o seu garfo. Os olhos de Roman escureceram, mas a sua voz permaneceu incrivelmente calma. Não é um favor, é uma oferta de emprego. Uma noite, 4 horas. Ficas ao lado dela. Traduzes os idosos ricos. Fazes a minha mãe rir e comes comida grátis. E o pagamento? Perguntou Harper, o seu cinismo a tomar o controlo. Se ele ia encurralá-la, ela ia fazê-lo doer. Roman não hesitou. Olhou-a diretamente nos olhos e deu o tiro certeiro. 142,450 dólares. O número pairou no ar gorduroso entre eles. Harper parou de respirar. O sangue rugiu nos seus ouvidos, alto e ensurdecedor. Ele sabia o valor exato, até ao cêntimo, da dívida que aprendia a uma vida de exaustão perpétua. Agarrou a borda da mesa de formica para evitar que os joelhos cedessem. Raiva, quente e brilhante, acendeu-se no seu peito, queimando o medo. Fizeste-me uma verificação de antecedentes, sibilou ela, inclinando-se para que apenas ele pudesse ouvir. Investigaste os registros médicos do meu irmão falecido. Quem diabos pensas que és? Acho que sou um homem que protege a sua família, respondeu Roman calmamente. Ele não vacilou com a sua raiva. Absorveu-a. Inseriste-te na órbita da minha família. Não acredito em coincidências, senhorita Reis. Investigo anomalias. Tu és uma anomalia. Sou apenas uma rapariga a tentar pagar o meu aluguer. És uma rapariga a afogar-se, corrigiu Roman, a sua voz a descer uma oitava, deslizando para algo perigosamente suave. Trabalhas 110 horas por semana. Não compraste sapatos novos há 3 anos. Dormes no metro. Estás a pagar juros sobre uma tragédia que não conseguiste controlar, e isso vai enterrar-te antes dos 30. Harper olhou para ele, o peito a arfar. A crua precisão cirúrgica das suas palavras despia-a. Ela queria atirar-lhe o café quente à cara. Queria gritar, mas não conseguia porque ele tinha razão. Estou a oferecer-te uma saída, continuou Roman. Uma folha limpa. Uma noite do teu tempo a fazer algo que já sabes fazer por uma mulher que genuinamente gosta de ti. Em troca, a dívida desaparece. Dinheiro como esse não vem sem cordas, disse Harper, a voz a tremer de raiva reprimida. Especialmente não de ti. Eu sei quem tu és. Sei o que fazes. Pego neste dinheiro
E de repente devo a Roman Moretti. Torno-me propriedade. Roman olhou para ela por um longo e silencioso momento. A quietude predatória regressou, mas desta vez estava misturada com algo que se assemelhava a respeito. Ideal alavancagem, Sra. de Hayes. Isso é verdade, disse Roman, pegando num guardanapo de papel barato. Tirou uma pesada caneta banhada a ouro do bolso interior e destapou-a. Mas também trato de contratos, escreveu rapidamente no guardanapo, a sua caligrafia nítida e angular. Deslizou o guardanapo pela mesa. Harper olhou para baixo. Eu, Roman Moretti, concordo em pagar a quantia de 142, sabes, 450 aos credores de Harper Hayes em troca de 4 horas de serviços de interpretação no sábado. Não no dia 14. Esta transação cumpre todas as obrigações. Nenhuma dívida, favor ou associação adicional é implícita ou exigida. Ele assinara-a na parte inferior. Leva isto a um advogado, disse Roman, tapando a caneta. Leva isto à polícia. Não me importo. O dinheiro é limpo. Será transferido de uma conta de holding corporativa legítima. Fazes o trabalho, o dinheiro é transferido, e nunca mais terás de me olhar. Harper olhou para o guardanapo. A tinta estava a sangrar ligeiramente para o papel barato. Era uma armadilha. Tinha de ser uma armadilha. Homens como Roman Moretti não davam folhas limpas. Não deixavam as pessoas irem embora. Mas ao olhar para o guardanapo, ela não viu a assinatura de um chefe da máfia. Viu a pilha de envelopes com selo vermelho sentados na sua pequena bancada da cozinha. Viu o número de telefone da agência de cobranças gravado no seu identificador de chamadas. Sentiu a dor crônica nas suas costas inferiores de carregar cestos de serviço. Ela podia estar livre. Uma noite, 4 horas. E ela podia finalmente chorar o seu irmão sem pagar uma prestação mensal pelo privilégio. Olhou para Roman. Ele estava a observá-la perfeitamente imóvel, à espera que o anzol prendesse. Ele sabia exatamente o que estava a fazer. Ele era um predador que encontrara a única isca que a presa não podia recusar. Eu não vou contigo, disse Harper, a voz dura. A negociação começara. Encontramo-nos lá, e eu saio quando terminar por conta própria. Concordo, disse Roman. E tu não falas com o meu chefe. Não ameaças o Paul. Eu tratarei da minha própria cobertura de turno. Feito. Preciso de um vestido, disse ela. A realidade da situação a atingi-la. Não tenho nada que sirva para um baile do Mount Sea, e não vou aceitar o teu dinheiro para comprar um. Roman levantou-se. Abotoou o seu sobretudo. Ele pairava sobre ela no corredor apertado da lanchonete, bloqueando a luz cinzenta da janela. Um vestido será entregue no teu apartamento na sexta-feira, disse Roman. Levantou uma mão antes que ela pudesse protestar. Considera o uniforme fornecido pelo teu empregador. Poderás devolvê-lo no domingo de manhã. Olhou para ela. Por um segundo, a máscara fria e calculista escorregou, revelando um lampejo de algo ferozmente protetor. Beatrice está ansiosa por te ver, Harper. Virou-se e caminhou em direção à porta. Os 2 enormes guardas do lado de fora separaram-se, abrindo a porta de vidro para ele. A campainha tocou alegremente. Harper ficou no meio da Pete's Galley, o rugido do metro elevado a abalar subitamente o edifício acima dela. Olhou para o guardanapo na mão. Tinha acabado de fazer um acordo com o diabo. E a parte mais aterradora era que ela não se arrependia. A caixa estava à espera do lado de fora da porta do apartamento de Harper na manhã de sexta-feira. Era preta fosca, atada com uma fita grossa carvão e totalmente desprovida de marca. Estava no linóleo riscado do seu corredor, parecendo um artefacto alienígena caído numa zona de guerra. Harper levou-a para dentro, trancando a fechadura por dentro. Colocou a caixa na sua pequena mesa de cozinha riscada. Mesmo ao lado de uma pilha de contas médicas de aviso final, desatou a fita. Lá dentro, por baixo de camadas de papel de seda preto e nítido, estava o vestido. Não estava coberto de lantejoulas. Não tinha um decote profundo ou uma abertura agressiva. Era de seda verde esmeralda pesada. O tecido parecia água fria a correr pelos seus dedos. Por baixo do vestido, havia uma pequena caixa de veludo
contendo um simples par de brincos de pérola, e por baixo disso, um par de saltos altos de camurça preta. Não havia nota. Roman Moretti não deixava rastros de papel de polidez falsa. Harper segurou a seda contra o peito, olhando para o seu reflexo na porta do micro-ondas rachada. Pela primeira vez em 7 anos, ela não parecia uma rapariga a afogar-se. Parecia uma mulher a preparar-se para a guerra. A noite de sábado soube a ozono e a chuva iminente. O baile de caridade Mount Sea realizou-se no Astor Hotel, um monumento imponente a dinheiro antigo e exclusividade impenetrável. Uma frota de carros pretos entupiu a entrada circular. Valetes corriam pelo ar úmido. Paparazzi formavam uma barricada gritante e a piscar contra as cordas de veludo. Harper contornou a passadeira vermelha. Judy tinha enviado por SMS o endereço de uma entrada lateral. Caminhou por um estreito beco de serviço de tijolo, a seda verde esmeralda a sussurrar contra as suas panturrilhas. Os saltos altos de camurça apertavam ligeiramente, mas ela ignorou-os. Judy esperava junto a uma pesada porta de segurança de aço. Usava um smoking que parecia estar a tentar sufocá-lo ativamente. "Estás atrasada", disse Judy, verificando um relógio pesado de mergulhador. "O metro não se importa com o teu horário", respondeu Harper, jogando o cabelo úmido por cima do ombro. Judy grunhiu, passando um cartão de acesso pelo leitor. "Ele está lá em cima. Sala de recepção privada, antes de o salão principal abrir. Não olhes para as câmaras. Não fales com a imprensa. E se alguma coisa ficar barulhenta, pões-te atrás de mim." "Entendido." "Barulhenta?" perguntou Harper. "Tiros, senhorita Hayes", disse Jude secamente. Ele abriu a porta. Percorreram um labirinto de corredores de serviço, apanhando um elevador privado até ao mezanino. As portas tocaram suavemente, abrindo-se para um mundo de riqueza avassaladora e sufocante. A sala de recepção privada cheirava a orquídeas raras e gin caro. Lustres de cristal lançavam luz fraturada nos altos tetos. Um quarteto de cordas tocava num canto, completamente ignorado pelos cerca de 50 convidados que circulavam. Estes eram os predadores de topo da cidade, políticos, gestores de fundos de hedge e pessoas cujos nomes estavam em hospitais. Harper ficou perto da entrada, subitamente intensamente ciente das batidas do seu próprio coração. Sentiu-se como uma impostora, um rato num vestido de baile. Então viu Beatriz. A mulher mais velha estava sentada numa poltrona luxuosa perto das janelas imponentes, usando um deslumbrante vestido azul meia-noite. Parecia bonita, majestosa e totalmente infeliz. Um senador estadual estava de pé à sua frente, a falar animadamente, a rir das suas próprias piadas. Beatriz se assentia educadamente, os olhos vidrados, a olhar para um ponto por cima do ombro do senador. Roman estava a alguns metros de distância. A respiração de Harper engasgou-se. Num smoking preto feito à medida, Roman Moretti parecia menos um homem de negócios e mais uma força física da natureza. O preto e branco nítidos do fato acentuavam os ângulos duros e violentos do seu rosto. Ele segurava um copo de uísque de cristal, a observar a sala com a calma distante e aterradora de um sniper a calcular a resistência do vento. Ele não virou a cabeça, mas os seus olhos escuros moveram-se. Fixaram-se em Harper. Ele congelou. O copo na sua mão parou a meio do movimento. Ele não sorriu. Não ofereceu um aceno educado. Apenas a olhou, absorvendo a seda verde esmeralda, o cabelo puxado para trás, as pérolas. O seu olhar carregava um peso tão pesado que Harper fisicamente o sentiu pressionar contra os seus pulmões. Roman pousou o copo numa bandeja que passava. Cruzou a sala. A multidão abriu-se para ele instintivamente. Os homens pararam de falar a meio da frase. As mulheres ajustaram a sua postura. Roman ignorou-os todos, parando a 2 pés de Harper. "Senhorita Hayes", disse Roman. A sua voz era mais baixa que o habitual, quase um resmungo no seu peito. "Sr. Moretti", respondeu Harper. Forçou o queixo para cima, recusando-se a deixar que ele visse os nervos a vibrar através dos seus ossos. "Trouxe o guardanapo. Assumindo que sobreviveremos às canapés, espero a transferência até à meia-noite."
O canto do olho de Roman contraiu-se. Era a coisa mais próxima de diversão genuína que ela vira dele. Sempre estritamente negócios. Pareces aceitável. Pareço um suborno, corrigiu Harper, embora o calor que lhe subia às bochechas atraísse. Ela olhou para além dele. A tua mãe parece entediada de morte. A breve diversão de Roman desapareceu, substituída por um toque protetor e frio. Virou-se para olhar para Beatriz. O senador estadual estava agora a imitar um swing de golfe. Senador Caldwell, disse Roman suavemente. Ele pensa que o volume compensa a sua completa falta de alma. Harper não esperou por permissão. Caminhou para além de Roman, entrando diretamente na linha de fogo. Ao aproximar-se da poltrona, captou o olhar de Beatrix. Harper levou a mão à testa, movendo-a para fora. Olá! Beatriz ofegou. A máscara de polidez vidrada estilhaçou-se. Sentou-se direita, as mãos a voarem num turbilhão de movimento. Vieste. Ele disse-me que te contratou, mas pensei que ele estava a mentir. Estás linda. Harper sorriu, sentindo o familiar e reconfortante ritmo da língua a tomar conta. Sinalizou de volta, mantendo o movimento pequeno e elegante para não atrair um espetáculo. O vestido é um suborno para que eu não o envergonhe. Estás a sobreviver? Mal, sinalizou Beatriz, revirando os olhos dramaticamente em direção ao político. Quem é este megalomaníaco? Harper virou-se para o senador Caldwell. O homem parara o seu swing de golfe, olhando para Harper com uma mistura de confusão e irritação. Com licença, senador, disse Harper suavemente, colocando-se entre ele e Beatriz. Sou a intérprete da senhora Moretti para esta noite. Oh, bem, bom, trovejou Caldwell, a ajustar a sua gravata. Diz-lhe que eu estava apenas a explicar as novas licenças de zoneamento para o projeto da Orla Marítima. Harper virou-se para Beatriz. As suas mãos moveram-se rapidamente. Ele está a falar sobre licenças de construção. Ele quer o dinheiro do teu filho. Beatriz soltou uma risada aguda e genuína. O que é que ela disse? Perguntou Caldwell, sorrindo. Gostou da piada? A senhora Moretti diz que acha a tua forma de swing fascinante. Mentiu Harper sem perder o ritmo. O rosto, uma máscara de cortesia profissional. Mas observa que as discussões de zoneamento são um pouco secas para um baile. Ela sugere que fales diretamente com Roman, embora duvide que ele seja tão perdoador com o teu handicap. Caldwell empalideceu. Olhou para Beatriz, que acenou alegremente para ele, depois para Roman, que observava a troca a alguns metros de distância, com uma expressão assustadoramente vazia. Certo. Sim, claro, gaguejou Caldwell, a recuar. Prazer em ver-te, Beatriz. Escorregou em direção ao bar. Beatriz deu tapinhas no espaço vazio no pequeno sofá ao lado da sua cadeira. Senta-te, senta-te. Diz-me tudo. Tens namorado? Por que é que trabalhas naquele restaurante horrível? Harper sentou-se. Pela primeira vez em anos, rodeada de mafiosos, políticos e assassinos, sentiu-se totalmente à vontade. Durante as 3 horas seguintes, Harper foi um condutor. O salão principal era um espaço dourado cavernoso, repleto de 400 pessoas. O barulho era ensurdecedor. Uma parede caótica de tilintar de talheres, uma orquestra de 12 peças e o zumbido coletivo dos negociadores. Para Beatriz, era geralmente um pesadelo sensorial. Ser surda não significava viver em silêncio total. Significava viver num mundo de vibração, pressão abafada e sobrecarga visual. Normalmente, ela refugiava-se interiormente, isolando-se para sobreviver ao cansaço de ler lábios numa multidão. Naquela noite foi diferente. Naquela noite, Beatriz estava armada. Harper nunca a deixou. Não agiu como uma intérprete clínica e distante de agência. Traduziu a emoção, o sarcasmo e o veneno não dito a pingar dos convidados da alta sociedade. Quando uma socialite rica chamada Patrícia se aproximou, drapeada em diamantes e falando num tom lento e agonizantemente exagerado que as pessoas reservavam para crianças, Harper traduziu perfeitamente. Patrícia diz que a sua caridade arrecadou 2 milhões para a sinfonia, assinou Harper. E ela está a usar Chanel da estação passada, a tentar passar por vintage. Beatriz soltou um bufo no seu copo de champanhe. Sinalizou de volta rapidamente.
Diz-lhe que estou entusiasmada por ela e pergunta como está o jovem instrutor de tênis do marido dela. Harper piscou, suprimindo um sorriso. Virou-se para Patrícia. A senhora Moretti parabeniza-te pela sinfonia. Ela também pergunta como estão a progredir as atividades atléticas do teu marido esta temporada. O rosto de Patrícia ficou vermelho, profundo e feio. Gaguejou algo sobre um músculo puxado e praticamente correu de volta para sua mesa. Continuou assim a noite toda. Harper tornou-se a voz de Beatrice, e Beatrice tornou-se o escudo de Harper contra a intimidação esmagadora da sala. Formaram uma aliança imediata e inquebrável. Harper percebeu com uma pontada de profunda tristeza que Beatrice não tinha uma conversa adequada com outra mulher há anos. Ela era a mãe de um chefe da máfia, presa numa gaiola dourada e silenciosa. Ao longo de tudo, Harper sentiu a gravidade pesada e implacável da atenção de Roman. Jill não pairou. Fez as suas reuniões, apertou as mãos dos homens que mandavam na cidade e manteve a aura aterradora que mantinha o seu império intacto. Mas os seus olhos sempre encontraram Harper. Ele observava as suas mãos a moverem-se. Observava a forma como seus ombros relaxavam quando Beatrice ria. Via a forma nítida e protetora como ela interceptava pessoas que tentavam aproximar-se da sua mãe. Às 22h30, a atmosfera mudou. Um homem aproximou-se da mesa deles. Era mais velho, talvez 60, com uma juba de cabelo prateado e um fato feito à medida que custava mais do que o carro de Harper. Ele não tinha a energia nervosa e bajuladora dos outros convidados. Caminhava com a arrogância de um homem que era dono da sala. Jude, a 3 metros de distância, tocou imediatamente no seu auricular. A parede invisível de segurança à volta da mesa apertou-se. Beatrix, disse o homem. A sua voz era suave, cultivada, mas carregava um subcorrente de veneno frio. Um prazer como sempre. Beatrice não sorriu. Olhou para o homem, a sua coluna a enrijecer. Tocou no braço de Harper. Donovan, um velho inimigo do meu marido, uma cobra. Harper assentiu uma vez. Virou-se para o homem. Sr. Donovan. A senhora Moretti cumprimenta-o. Donovan olhou para Harper, os seus olhos arrastando-se pelo seu vestido de seda com desrespeito flagrante. Um novo intérprete. Roman finalmente comprou-te um com dentes. Beatrice. Ele não esperou que Harper traduzisse. Inclinou-se mais perto da mesa, invadindo o espaço de Beatrice. Ouvi falar do carregamento nos cais. Beatrice, disse Donovan, a sua voz a descer para que as mesas circundantes não pudessem ouvir. Diz ao teu rapaz que ele está a ficar descuidado. O velho nunca teria deixado a alfândega apreender 3 contentores. A família parece fraca, é embaraçoso. Ele falava rápido, virando a cabeça para que Beatrice não pudesse ler os seus lábios. Ele estava a usar a surdez dela contra ela, a proferir um insulto do qual ela não se conseguia defender, sabendo que a intérprete não se atreveria a traduzir ameaças do cartel. Ele estava errado. Harper não hesitou. As suas mãos voaram, agressivas e afiadas. Ele diz que Roman perdeu 3 contentores para a polícia. Ele diz que Roman é descuidado e fraco. Ele está a tentar insultar a sua família. Os olhos de Beatrice brilharam com raiva pura e não adulterada. Levantou-se. Era uma mulher pequena, mas naquele momento possuía a mesma gravidade localizada aterradora do seu filho. Olhou Donovan diretamente nos olhos. Sinalizou, os seus movimentos violentamente nítidos. Harper levantou-se ao lado dela, a endireitar os ombros. Olhou para Donovan. Não suavizou a tradução. Entregou-a com o exato veneno gélido que Beatrice pretendia. A senhora Moretti diz que agradece a sua preocupação, Arthur. Disse Harper, a sua voz a ressoar claramente acima do baixo zumbido do salão. Mas sugere que se preocupe menos com os cais do seu filho e mais com a acusação de fraude fiscal que o seu CFO está atualmente a negociar com os federais. Donovan congelou. O sorriso arrogante desapareceu do seu rosto tão rápido que foi quase cômico. O sangue esvaiu-se das suas bochechas. Além disso, continuou Harper, correspondendo à postura rígida e inflexível de Beatrice. A senhora Moretti diz que se alguma vez se aproximar da sua mesa novamente, ela não esperará que Roman lide consigo.
Ela pessoalmente fará com que seja enterrado no betão do novo estádio. Tenham uma noite abençoada. Donovan abriu a boca, mas nenhum som saiu. Olhou para Beatriz, que o olhava de volta com olhos de tubarão morto. Deu um passo para trás, virou-se num calcanhar e afastou-se tão rápido que quase tropeçou numa cadeira. Harper soltou um suspiro que não percebia que estava a prender. As suas mãos tremiam ligeiramente. De repente, uma mão pesada e quente agarrou-lhe o cotovelo. Harper saltou, a girar. Roman estava mesmo atrás dela. Tinha atravessado a sala em segundos. A sua mandíbula estava tão apertada que o músculo contraía, os seus olhos ardendo com um fogo letal escuro. Ele estava a olhar para as costas de Donovan. Depois olhou para Harper. O fogo letal não desvaneceu, mas mudou. Transformou-se numa profunda e pesada realização. Olhou para ela não como uma empregada de mesa, não como uma civil, mas como uma igual, como alguém que acabara de estar na linha da frente da sua guerra e disparara um tiro sem pestanejar. Beatriz tocou no braço de Roman, sorriu para o seu filho massivo e sinalizou simplesmente: "Fica com esta." Roman não desviou o olhar de Harper. "Pretendo", sussurrou ele. À meia-noite, sinalizando a êxodos da elite da cidade. O salão principal esvaziou-se rapidamente, deixando para trás os detritos caóticos da riqueza. Copos de champanhe meio vazios, guardanapos de pano descartados e o cheiro persistente de perfume caro. Beatriz estava exausta, mas radiante. Abraçou Harper com força junto ao guarda-roupa, pressionando a bochecha contra o ombro de Harper. "Obrigada", sinalizou Beatriz, os olhos a brilharem com lágrimas não derramadas. "Não me sinto como uma pessoa há 10 anos. Devolveste-me a minha voz esta noite." Harper engoliu o caroço duro na garganta. Sinalizou de volta, as mãos gentis. "Tu sempre tiveste uma voz, Beatriz." Eles simplesmente não eram inteligentes o suficiente para ouvir. "Obrigada pelo roubá-lo." Beatriz se riu, um som quente e suave. Jude pegou gentilmente no braço da mulher mais velha, guiando-a em direção ao elevador privado. "O carro está à espera lá fora, chefe", chamou Jude por cima do ombro. "Desço em 1 minuto", respondeu Roman. Harper e Roman ficaram sozinhos no grande hall de mármore do Astor Hotel. O silêncio entre eles era súbito e absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante dos aspiradores no salão. Roman estendeu a mão para o bolso interior do seu smoking. Tirou um envelope nítido e pesado e estendeu-lhe. Harper olhou para ele. Não o pegou imediatamente. O seu coração batia contra as suas costelas, um ritmo violento e caótico. "A dívida está quitada", disse Roman, a sua voz a ecoar suavemente contra o mármore. "Hospital, as agências de cobrança, todos os impostos estaduais, tudo, os recibos estão aqui dentro, juntamente com a confirmação da transferência. Saldo 0. Harper levantou lentamente a mão e pegou no envelope. Parecia impossivelmente leve para algo que carregava o peso de toda a sua existência. Abriu a aba. Lá dentro estavam rascunhos de bancos carimbados a tinta vermelha. Pago na íntegra. Uma respiração irregular escapou dos seus lábios. A sua visão embaciou-se. 7 anos a carregar gelo, a esfregar gordura, a evitar telefonemas e a dormir 4 horas por noite. O peso esmagador e sufocante que definira toda a sua vida adulta desaparecera assim. Uma única lágrima escorreu pelos seus cílios, seguindo quente e rápida pela sua bochecha. Ela limpou-a rapidamente, envergonhada, olhando para o chão de mármore. "Obrigada", sussurrou ela. A sua voz rachou. Ela odiava o quão vulnerável soava. Roman aproximou-se. Não a tocou, mas a sua proximidade era uma pressão física. O calor a irradiar dele cortava o frio do hall. "Tu ganhaste-o", disse Roman suavemente. "Tu defendeste-a, não vacilaste. Homens que trabalham para mim há 10 anos teriam recuado de Donovan. Tu ficaste ali e cortaste-lhe a garganta." Harper olhou para ele. A pura intensidade nos seus olhos escuros fez a sua respiração prender-se. "Eu estava apenas a traduzir", disse ela defensivamente, apertando o envelope contra o peito como um escudo. "Cumpri o contrato. As 4 horas acabaram." "O contrato?" repetiu Roman. Deu outro meio passo para a frente.
Ele estava tão perto agora que ela podia sentir o cheiro a cedro e uísque na sua pele. O contrato diz que nenhuma dívida, favor ou associação adicional é implícita ou exigida. Certo, disse Harper, o coração a ameaçar partir-lhe as costelas. Acabou. E eu volto a carregar gelo, e tu voltas ao que quer que façam. Roman estendeu a mão. Não a agarrou. Ele gentilmente roçou as costas dos seus nós dos dedos na sua bochecha, apanhando uma lágrima perdida que ela não vira. O seu toque era chocantemente suave para um homem cujas mãos tinham tirado vidas. Harper congelou, a respiração a parar completamente. Ela não se afastou. Estás livre, Harper, murmurou Roman, o seu polegar a traçar a linha da sua mandíbula. Os seus olhos escuros desceram para os seus lábios, depois voltaram para os seus olhos. Não me deves nada. Não deves nada ao mundo. Podes sair por aquela porta agora, e eu nunca mais enviarei um homem para te encontrar. Soltou a mão, deu um passo para trás, dando-lhe espaço, dando-lhe a saída. Mas Roman continuou, a sua voz a descer para um sussurro perigosamente rouco. Se saíres por aquela porta e descobrires que o silêncio é demasiado alto, se descobrires que sentes falta do fogo. Ele manteve o seu olhar, mostrando a armadilha, deixando-a ver a gaiola antes de entrar nela. Sabes onde fica o meu restaurante? Sabes em que mesa eu me sento? Harper ficou enraizada no chão de mármore. A sua mente gritava-lhe para correr. A dívida desaparecera. Ela estava segura. Roman Moretti era violência, escuridão e sangue. Ele era tudo o que ela passara a vida a tentar evitar. Mas ao olhar para ele, ela não viu um monstro. Viu um homem que a vira a afogar-se e a tirara para fora. Um homem que olhou para ela e viu uma guerreira, não uma empregada de mesa. Harper virou-se para as enormes portas de vidro. A chuva caía em cortinas agora, turvando as luzes de neon da cidade. Caminhou em direção à saída, a seda verde esmeralda a sussurrar à volta dos seus tornozelos. Abriu a pesada porta, saindo para o ar frio e úmido da liberdade. Estava completamente livre de dívidas. Mas quando a porta se fechou atrás dela, Harper soube com a terrível certeza de que nunca estivera tão profundamente ligada a alguém em toda a sua vida. E assim, a enorme dívida de Harper foi limpa. Mas a que custo? Ela entrou no mundo implacável da máfia, humilhou um rival do cartel e chamou a atenção inabalável de Roman Moretti. Ele deu-lhe uma saída. Mas todos vimos aquela química elétrica. Achas que Harper ficará longe e viverá uma vida normal? Ou está destinada a regressar à mesa 7 e abraçar o perigo? Deixem as vossas previsões nos comentários abaixo. Se quiserem uma próxima história para ver o que Harper decide, deem um like, partilhem este vídeo e subscrevam para mais.